A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo da sua graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje é dia do Senhor, domingo, Santa Missa para todos. Muito bem. Meus irmãos, e hoje, como você sabe, nós vivemos isso que hoje a igreja aqui do Brasil coloca para o domingo. Nós vivemos um dia antes do dia de finados, dia de Todos os Santos. Então hoje é solenidade de Todos os Santos. Como é solenidade de Todos os Santos, não estamos no tempo comum, sai um pouco do tempo comum. Nós vamos para o tempo comum do ano C. Estamos acostumados a acompanhar todos os domingos do Evangelho de Lucas, sempre o Evangelho extraído de Lucas. Mas como hoje é solenidade de Todos os Santos, nós estamos no capítulo 5, vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, disse: subiu a uma montanha, sentou-se, e os seus discípulos se aproximaram-se. Então abriu a boca e lhe ensinava, dizendo: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, irmãos e irmãs em Cristo, hoje você ouvirá o famoso sermão da montanha, ou o sermão das bem-aventuranças, no santo culto da missa, proclamado por aquele que é em persona Christi. Nós vemos Jesus mostrar as características dos santos. Por isso, cai bem essa passagem evangélica para o dia de hoje, solenidade de Todos os Santos. Porque realmente, Jesus está falando aqui da virtude que tiveram os santos. Por isso foram perseguidos, por isso foram assassinados, apedrejados, decapitados, crucificados de cabeça para baixo, crucificado em cruz em forma de X.
Assim, outros assados na grelha, outros queimados em óleo. Por acaso podereis beber o cálice que vou beber? Tiago maior e João seu irmão disseram, sim, Senhor, podemos. Os que choram, os que têm o coração de pobre. O que é o coração de pobre? Que tem no coração a humildade. A pessoa humilde. A pessoa que tem um coração humilde, o rancor, o ressentimento, a mágoa, não pode dominar, porque o seu coração é um coração de humildade. Os que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, o salmista diz que nenhuma lágrima derramada na presença do Senhor ficará sem ele respondê-la. Bem-aventurados que choram. Outro dia diz numa passagem veterotestamentária, chorai o sacerdote entre o pórtico e o altar. Porque as crianças são assassinadas. Os adultos já não vivem mais nas regras doutrinárias dos ensinamentos do Pai. Então nós vemos que hoje essa geração é pior do que aquela. Chorai o sacerdote entre o pórtico e o altar. O que nós vemos hoje no sacerdócio, essa teologia da libertação, que não ensina doutrina para ninguém, não tem ensinamento para ninguém, só pensa na sua maldita doutrina herética, farisaica e diabólica, que há de ser extirpada por nosso Senhor Jesus Cristo dentro da igreja. Assim como ele fez com os judeus, que foram rejeitados. A lei dos profetas durou só até João Batista 16 de Lucas. Assim fará esses fariseus que estão dentro da igreja, comandando a igreja, uma teologia marxista e diabólica. Ah, os que têm fome e sede de justiça. É a pequena resistência que se opõe, que é conservadora aos princípios cristãos, à moral judaico-cristã, tudo aquilo que foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo e que hoje, com fidelidade de um magistério fiel a Cristo e ao sucessor de Pedro, está a nos ensinar. Olhemos para a sã tradição, meus irmãos. Os misericordiosos. Muitas das vezes a gente costumamos aparentar uma falsa misericórdia. Irmão Fábio, não teríamos nós de ser misericordiosos com esses da TL, porque o Senhor há de transformá-los? Sim, eu sei que muitos hão de ser transformados, mas a maioria não. Assim como o protestantismo, muitos ainda vão voltar para a igreja do Senhor, mas uma grande maioria não. A misericórdia, se nós temos misericórdia para com o outro, primeiro temos que ter para conosco, examinando-se o homem a si mesmo, cada um de nós, fazendo reparação, fazendo penitência, olhando para nós mesmos, para os nossos pecados, vícios, para podermos pedir a força do Espírito Santo e a direção evangélica que o Senhor nos dá através do Santo Magistério. Pois a igreja, ela é coluna e sustentáculo da verdade. Os puros de coração. É celebrado no dia de hoje a solenidade de todos os santos. Aí está os puros. Porque são santos? Puros. Veja, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Estão onde? Onde Deus está. Apocalipse 14, verso 4. Aonde o Cordeiro vai, eles vão. Eles também vão. Por quê? Porque eles são virgens. Porque na sua boca não se achou a mentira. Na sua boca se achou a doutrina verdadeira, o ensinamento, a fidelidade e a sã doutrina. E a igreja de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Uma igreja que com seu resplendor das 7 colunas, os 7 sacramentos, gera filhos para Deus. Nada pode suprir isso.
é magnífico, é maravilhoso, é estupendo. Não tem como descrever a grandeza dos sacramentos da Igreja de Nosso Senhor. Bem-aventurado os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Em outra tradução diz, os promotores da paz. Paz de Jesus. A paz do Senhor. Você sabe que essa paz, ela vem desde os tempos judaicos, onde um judeu encontrava o outro judeu e dizia Shalom, que significa a paz. Não só apenas dizer de boca para fora a paz, mas ser os promotores da paz. Muitas das vezes as pessoas interpretam uma paz falsificando como que essa paz deve ser um ecumenismo capaz de aceitar o outro do jeito que ele é. Assim, devemos aceitar o outro do jeito que ele é, como pessoa, não como pecado. Nós temos, se amamos, se somos pacificadores, temos que dizer, irmão, você está pisando em ovos, você está pisando em um buraco. Guias de cego que cairão no mesmo buraco desse Jesus. Isso não serve. Para apoiar o erro dos outros, o pecado dos outros, isso não serve. Jesus já disse, é claro, em poucas palavras, ele disse, guias de cego, cego que guia cego, ambos cairão no buraco, não serve. Mas aqueles que trabalham pela santidade, assim foram os santos. Trabalharam pela paz. E nós vemos que pais trabalharam para restaurar doutrinalmente a fé da Igreja de Cristo, como fez São Francisco, num tempo difícil, que é um grande reformador. Santo Antônio e tantos outros, São Jerônimo, Santo Agostinho. Eu poderia passar o dia aqui falando o nome de muitos. Mas veja, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quem são esses, irmão Fábio? Que justiça é essa? Você sabe que justo vem de justiça. Que santo vem de santidade. Santo porque são santos? Porque viveram a santidade. Por que são justos? Porque viveram a justiça. Muitas das vezes as pessoas interpretam errado o termo justiça. E acham que é fazer justiça com as próprias mãos, é derramar o sangue, é matar os impostores. A resistência que se opõe, a resistência conservadora, que se opõe à teologia da libertação, ela não vai se armar de foice, de machado, de espada, de facão, de armas de fogo para matar, aniquilar, destruir em guerra, derramando sangue aos que pertencem à teologia da libertação. Não. Mas com as armas espirituais, com a evangelização, com a oração, com a fé, com a fidelidade e a integridade da sã doutrina da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com essas armas. Outra vez Paulo disse ali em Coríntios, olha, não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, são espirituais, capazes de arrasar o quê? Fortificações. Enquanto esse povo da TL não são fiéis a Jesus Eucarístico, a resistência é, seja ela tradicionalista, conservadora, ou seja ela carismática, esses mover de dentro da igreja. Meus queridos amados irmãos e irmãs, a justiça significa ser fiel aos princípios cristãos, ser fiel à sã doutrina, como Paulo ensinou a Tito em Tito 1,9. Se apegue e seja fiel à doutrina da fé, para ensinar, para exortar, para rebater os que contradizem essa doutrina. É assim que um bom conservador tem que ser. É assim que um bom católico cristão, um bom católico é cristão de verdade. Nós começamos a viver tempos difíceis, meus irmãos. Há uma crise na igreja. Está claro, está óbvio. Há duas igrejas dentro de uma.
Uma que desregra o tempo todo da sã doutrina, que quer, porque quer, ordenar mulher padres, que quer que a igreja seja sinodal. Esses sínodos não são coisa boa, porque esses sínodos abrem as portas para uma vontade de um povo, como nos países comunistas. Você viu agora na Nicarágua recentemente. Sumiram com os padres de lá, com os padres conservadores. E agora estão dizendo, não, o povo é quem vai escolher os padres. A opinião pública. Um dia, Frei Raniero canta la missa, quando ele ainda não tinha sido, o Papa ainda não tinha sido nominado ele cardeal, pregador da Casa Pontifícia disse, as potestades do ar de Efésios capítulo 6, verso 11, as potestades do ar é a opinião pública. O chamado, a voz do povo é a voz de Deus, não. Não é o povo que decide quem é santo, não é o povo que decide quem vai ser padre, bispo ou diácono, ou o que quer que seja na igreja. Não. É o Espírito Santo de Deus. Foi sempre ele o motor que governou a igreja. Foi sempre ele o motor que dirigiu a igreja de Cristo. Paulo diz, assegure-se a vossa fé e a santa vocação. Aí está. Os sínodos nada mais é do que abrir as portas para ouvir um povo que vai dar opinião dentro da igreja. E que opinião o povo, os mundanos, o mundo pode dar? A ordenação de mulher padre, acabar com o celibato, casamento de homoafetivo, ou seja, de homossexuais. Entende? Destruir a moral judaico-cristã, favorecendo aborto. Isso é o quê? Doutrina de demônio. Doutrina infernal. Isso é coisa do dragão. Pois sabemos que o dragão do capítulo 12 de Apocalipse, o dragão, hoje para nós está simbolizando a teologia da libertação. E o vermelho, o comunismo, que brota da teologia da libertação. Afinal, quem foi mesmo que fundou o PT? Que criou o PT? Veio de onde? A CNBB, da teologia da libertação. Das comunidades de base, as SEBs. Ainda houve até o MEB, onde tentaram evangelizar o povo em suas casas. Diziam que estavam dando educação ao povo para sair do analfabetez. Uma espécie de alfabetização dos analfabetos, onde estavam apenas doutrinando e colocando a doutrina da teologia da libertação no coração desse povo. Se chamava MEB. Meus queridos, aqui está o que é ser santos. Aqui está Jesus falando das regras que viveu um santo. Os santos ou nada. Às vezes as pessoas me perguntam, irmão Fábio, me indique um canal católico. Eu gostaria de indicar 3 canais católicos para você. Irmão Fábio, tem mais do que 3. Eu só considero 3. Canção Nova, TV Evangelizar e Século XXI. Mas, irmão Fábio, tem mais. Irmão Fábio, tem TV Horizonte. Irmão Fábio, tem TV Pai Eterno. Irmão Fábio, tem Rede Vida. Irmão Fábio, tem TV Aparecida. Para mim, não são católicos. Para mim. Não são católicos. Não as considero. São todos canais que estão a serviço da teologia da libertação. Canais que lutam por essa tal igreja sinodal. Eu não sou igreja sinodal, eu sou católico, apostólico, romano, conservador da doutrina da Santa Igreja fundada por Cristo. Temos que ser fiéis à doutrina, irmãos. E dar a vida como Paulo deu. Paulo deu a vida pela integridade da doutrina da igreja fundada por Cristo. Colossenses 1:24, morreu pela igreja, derramou seu sangue pela igreja.
O primeiro Papa, os 32 primeiros Papas derramaram seus sangues pela Igreja, foram martirizados, assassinados pela Igreja de Cristo. E aí você? Se você não for frouxo, e nem eu, chegará nessa hora também. Porque hoje ser fiel a essa doutrina da Igreja de Cristo, falar da fidelidade e dos princípios dessa igreja, dessa doutrina, é ser cafona, é estar afrontando esses esquerdistas, marxistas, influenciados por Satanás. Por isso o título de um documentário que coloquei no Tradição Católica, Demônios de Batina. Nesse canal, já postei o primeiro vídeo falando da teologia da libertação, mas os próximos vídeos mostrando o que eles ensinam no rodapé das Bíblias, da Bíblia da Pastoral, que é a Bíblia deles, o catecismo deles, você vai ver coisas horríveis, horrendas. Esses vídeos já estão gravados, vários deles. Onde eu mostro o erro interpretativo da teologia da libertação das Sagradas Escrituras. Onde o título será Demônios de Batina. Meus irmãos, bom domingo a todos, Santa Missa para todos, Salve Maria Imaculada, sempre virgem.